Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar por que a fronteira dos Estados Unidos vai continuar fechada. Sim, o título 42 ele não vai acabar. É isso mesmo, porque a fronteira ela vai permanecer fechada porque um plano imigratório para a queda do título 42 não agradou um juiz federal. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo e trazer essa informação para você. Mas antes, eu preciso que você ajude o nosso canal a crescer, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Se você tem dúvida, qualquer coisa sobre imigração, pode comentar, que a gente sempre responde e as nossas respostas são validadas por advogados de imigração. É importante lembrar que eu trabalho aqui nos Estados Unidos, nas ONGs que fazem a recepção desses imigrantes que entraram de forma ilegal nos Estados Unidos. Esses imigrantes, eles vão para a tenda, da tenda, se o processo deles forem aprovado para responder em liberdade dentro dos Estados Unidos, então eles vão para os alojamentos e é nesses alojamentos que eu trabalho com as ONGs da Igreja Católica. Então vamos lá, vamos entender por que a fronteira dos Estados Unidos vai continuar fechada. Lembrando que a fronteira sempre vai estar fechada, gente. A fronteira só está aberta para quem tem visto. Quem não tem visto, não existe fronteira aberta ou fechada. A fronteira, na verdade, nunca está aberta. Ela está sempre acessível para quem tem visto. Mas os coiotes acabam colocando isso na cabeça de vocês e vocês ficam com essa neura. Olha, a fronteira está aberta, agora é a hora de ir. Não é que a fronteira está aberta, é que existem brechas na lei americana que estão permitindo a entrada dessas pessoas ilegais. Mas lembrando, essas pessoas vão continuar na ilegalidade aqui dentro dos Estados Unidos. E se você quer se legalizar, nós temos vídeos aqui no canal explicando como você pode se legalizar dentro dos Estados Unidos, mesmo que você que entrou pelo Caicai. Então vamos lá. A gente já fez um vídeo aqui falando que agora em abril de 2022 o governo Biden iria terminar com o título 42. Se você não sabe o que é o título 42, procura a nossa aula e assiste ela por completo para você entender que título é esse. Na verdade era uma medida que foi acionada pelo Trump devido às condições sanitárias para evitar a transmissão do coronavírus. Então, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele apresentou um plano migratório para fortalecer a fronteira. Por quê? Com a queda do título 42, todo mundo já sabe, a gente aqui nas ONGs, nós estávamos nos preparando para receber um aumento de imigrantes que iriam atravessar a fronteira. Nós temos fontes no México, onde há dezenas, centenas de famílias, milhares de famílias que estão só esperando esse título 42 cair para tentar atravessar a fronteira pelo Caicai. Então, dada a possível rescisão em maio do regulamento sanitário, pela qual ele vem expulsando imigrantes indocumentados durante a pandemia, o governo federal lançou essa iniciativa de imigração, apesar de um juiz federal da Louisiana anunciar que bloquearia a decisão do governo Biden de encerrar o título 42 em maio. Ou seja, em abril já era para não ter mais título 42. Mas esse juiz entendeu que vai aumentar o número de imigrantes atravessando a fronteira. Nós vamos ter crise migratória novamente. Não vai cair o título 42, vai manter. Então, o governo Biden criou um plano para justificar, olha, a gente vai cancelar o título 42, mas a gente está se programando para abrir, não é para abrir as fronteiras, estou usando o termo errado. A gente está se programando para essa situação que você está dizendo que vai aumentar a crise migratória. Então vamos lá. O título 42 ele é uma medida protegida pela pandemia que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças colocaram lá em 2020 durante o mandato do Trump. Eles explicam também, gente, que uma vez que o título 42 ele foi levantado, o governo pretende expandir significativamente as remoções rápidas na fronteira através do título 8. Ou seja, o título 42, que é um título que estava deportando milhares de pessoas,
vai cair, mas eles vão fazer uso do título 8. O título 8 é o título padrão que os Estados Unidos realizam as deportações. A ampliação destas rápidas expulsões de imigrantes indocumentados é um dos pilares do plano apresentado pelo governo do Biden, que também contempla um reforço das tropas destacadas na fronteira com um acréscimo de 600... gente, isso é pouco. 600 funcionários para o serviço de alfândega e proteção de fronteiras. 600, gente, não cobre nem um quinto da fronteira. Se você procurar nossa aula aí sobre como é feita a travessia, você vai ver que a fronteira é gigantesca. Existem vários pontos de a travessia de forma ilegal na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, o outro pilar da iniciativa do governo é que eles iriam melhorar a eficiência e o processamento de casos de imigrantes na fronteira para o quê? Para mitigar a saturação das estações de patrulhamento que atuam ali na fronteira e aliviar a carga sobre as comunidades vizinhas. Bom, o governo ele quer fazer isso centralizando os esforços realizados por vários órgãos governamentais e modernizando os procedimentos com o uso de ferramentas digitais. Eles querem colocar cães, robôs para monitorar as fronteiras, para intimidar essas pessoas. Só que eles não entendem que os coiotes, eles não são otários, não são bestas. Os coiotes são pessoas inteligentes e orientadas na lei para para descobrir brechas na fronteira para conseguir levar essas pessoas de forma ilegal. Então, outro ponto do plano é que reforçar o trabalho com as ONGs, inclusive uma das nossas ONGs, ela estava nesse plano, que é para que a gente possa acolher os imigrantes depois que os casos são processados lá na tenda e estiverem aguardando uma decisão sobre se podem permanecer nos Estados Unidos ou serem expulsos. A gente não está julgando ninguém aqui, mas a gente entende que isso é uma coisa errada, gente. Por mais que o governo queira facilitar esse processo, não é uma coisa simples. As pessoas passam perrengue na tenda, passam fome, crianças ficam doentes. Aí a gente vai acolher essas pessoas estão traumatizadas psicologicamente. E quando chega nos Estados Unidos, tem uma outra questão. Aqui as coisas não tão simples, não tão fáceis como antes. As pessoas estão passando fome aqui e o nosso trabalho com as ONGs só fica aumentando. E o governo não entende isso. Mas enfim, isso é papo para um outro vídeo. Então o governo Biden, ele acrescentou que desde algum tempo intensificasse os esforços contra as redes de tráfico de pessoas, que, segundo os dados publicados, resultam em mais de 2.500 prisões, onde foram realizadas investigações relacionadas a tráfico de pessoas e infraestrutura. Então, da mesma forma, o governo dos Estados Unidos está trabalhando com governos aliados na região para criar uma abordagem mais coesa e que ele chama de global, para gerenciar os fluxos migratórios no continente. E vale lembrar, gente, que nos últimos 2 meses o governo americano ele assinou um acordo com a Costa Rica e Panamá e coopera perto do México para evitar esse aumento da crise imigratória. E por que isso, gente? Bom, a gente sabe que esse juiz federal lá da Louisiana, ele anunciou que vai bloquear, olha, o governo, você não vai dar baixa no título 42. Só que o Arizona, a Missouri e a Louisiana pediram uma pausa para o fim da medida. Fala assim, gente, não tem como cair o título 42, porque o título 42 caindo, as fontes lá na Casa Branca, elas falam que embora não faça sentido e elas discordem dessa decisão do juiz, eles vão acatar. Por que eles vão acatar? Porque eles não querem conflito com os juízes de imigração. Então, o que o secretário de Segurança está dizendo? Ele diz que existem várias, como é que eu posso dizer? Vários protocolos para o fim das restrições da fronteira.
segundo o que ele fala, há uma variedade de medidas que o governo já começou a tomar para se preparar para um potencial aumento na imigração, que envolve o aumento de recursos para a fronteira e inclui suprimentos médicos e pessoal e a aceleração do processamento de casos nos centros de detenção, como a gente falou lá na tenda. Então, a gente está passando para vocês que o governo aumentou o número de agentes na fronteira. Esse plano contempla um reforço nas tropas de fronteiras e acordos com países onde os coiotes trabalham mais, né, atuam mais. Então, no geral, é isso. A gente falou que o título 42 ia cair e não caiu porque o juiz federal ele acabou acionando uma lei e assinando também para que o governo Biden não debata no título 42, tá ok? Então, para quem acha, né, que a fronteira ia abrir, a fronteira continua fechada. O melhor caminho para você vir para os Estados Unidos é você tentar o visto. Por mais que você tente o visto de turismo, você aqui dentro você muda de status. Tente não ficar ilegal, porque a vida para as pessoas que estão ilegais aqui nos Estados Unidos não tá fácil. Se você vê aí status de pessoas que entraram de forma ilegal, estão ostentando celular, carro, casa, vida fácil, isso é mentira. A vida aqui não tá fácil. Só que essas pessoas, elas não vão assumir que a vida não tá fácil, porque elas não querem passar vergonha de tudo que elas passaram, o perrengue que elas passaram com o coiote. Elas não vão dar o braço a torcer e dizer que a vida aqui tá difícil. Mas a vida aqui tá difícil sim. Eu não tô falando que o Brasil tá pior, não importa. A dificuldade, a inflação, a crise, ela chegou no mundo todo. Então, até que ponto vale você passar perrengue aqui num outro país, com uma outra língua, uma outra cultura, onde pessoas estão passando dificuldade porque não estão conseguindo trabalhar para assumir os seus compromissos e principalmente pagar o aluguel. Tá ok? Um abraço para vocês, a gente fica aqui e até a próxima nossa aula informativa.